Eu estava lá, entre a multidão que se reunia para ouvir Jesus. O sol da tarde caía sobre nós, iluminando seu rosto com um brilho sereno. Suas palavras eram como rios de água viva, capazes de atravessar até os corações mais endurecidos, ensinando sobre o reino de Deus. Mas então, uma figura se destacou entre a multidão. Um mestre da lei, um homem de conhecimento profundo, acostumado a testar e a desafiar, levantou-se. Sua voz soou clara, com um tom de questionamento. Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus, com aquela calma que desarmava qualquer intenção oculta, olhou para ele e respondeu com outra pergunta. O que está escrito na lei? Como você a interpreta? O homem, confiante em seu saber, respondeu com firmeza, recitando o grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus concordou com um aceno de cabeça, mas o mestre, querendo justificar sua própria retidão, não se deu por satisfeito e insistiu. E quem é o meu próximo? Naquele momento, um silêncio caiu sobre a multidão. Todos os olhos se voltaram para Jesus. E foi então, com uma sabedoria que transcendia o tempo, que ele começou a contar uma história que mudou não só a minha vida, mas o entendimento de gerações para sempre. Ele nos transportou para a estrada que desce de Jerusalém para Jericó. Um caminho notoriamente perigoso, sinuoso e solitário. Um desfiladeiro rochoso e poeirento, conhecido por ser refúgio de ladrões. Um homem viajava por ali, sozinho. Sua jornada parecia tranquila, mas a ameaça pairava no ar, escondida nas sombras das rochas. E enquanto ele caminhava, sem suspeitar do perigo iminente, o pior aconteceu. Salteadores surgiram repentinamente, como feras famintas saindo de suas tocas. Eles não tiveram piedade. Agrediram o homem com brutalidade. Roubaram tudo o que ele tinha, até suas vestes, e o deixaram ali, caído na beira do caminho, semi-morto. O pó da estrada se misturava ao seu sangue, e seu corpo imóvel era um testemunho silencioso da crueldade humana. Eu podia quase sentir sua dor, o gosto de sangue na boca, o peso esmagador do abandono sob o sol impiedoso. O tempo passou. As sombras começaram a se alongar. Então, ao longe, uma figura surgiu no caminho. Era um sacerdote. Sim, um sacerdote, um homem consagrado ao serviço do templo, um guia espiritual para o povo, alguém que conhecia a lei de Deus profundamente. Ao se aproximar, ele viu o corpo do homem caído. Ele parou por um instante, mas em vez de se aproximar, ele desviou o olhar, atravessou para o outro lado da estrada e apressou o passo, continuando seu caminho como se nada tivesse acontecido. Um silêncio pesado se instalou dentro de mim. Se um homem de Deus não ajudou, quem o faria? A esperança parecia morrer junto com aquele homem ferido. Pouco depois, outro homem apareceu na estrada. Era um levita, um assistente no serviço sagrado do templo, também um conhecedor das Escrituras. Assim como o sacerdote, ele também viu o homem sangrando e gemendo à beira do caminho. Ele se aproximou um pouco mais. Olhou, hesitou por um momento. Talvez um conflito tenha se passado em sua mente. Mas no fim, ele tomou a mesma decisão. Deu as costas àquela cena de sofrimento, passou pelo outro lado e seguiu sua jornada. A vítima continuava ali, sua respiração cada vez mais fraca, sua vida se esvaindo a cada segundo. E cada passo daqueles homens que se afastavam ecoava como uma sentença de morte, uma condenação da indiferença. E foi então que uma terceira figura surgiu no horizonte. Um viajante simples, montado em seu animal. Era um samaritano, sim. Um samaritano, membro de um povo desprezado pelos judeus, considerado impuro, um inimigo histórico. Aos olhos de qualquer um de nós que ouvia a história, ele seria a última pessoa no mundo disposta a ajudar um judeu. A expectativa era que ele passasse direto, talvez até com desprezo. Mas o inesperado aconteceu. Ao ver o homem ferido, ele parou imediatamente. Ele não desviou o olhar, não calculou os riscos, não deixou que o preconceito de séculos decidisse por ele. Seu rosto se transformou. Ele se encheu de uma profunda e genuína compaixão. Eu o vi descer rapidamente de seu animal e correr até o viajante. Vi suas mãos, acostumadas ao trabalho duro, tratarem o homem com uma delicadeza surpreendente. Ele se ajoelhou na poeira, limpou os ferimentos com o vinho que carregava para sua própria sede e derramou óleo sobre eles para aliviar a dor. Sem hesitar, rasgou pedaços de suas próprias vestes para improvisar bandagens e enfaixar o homem ferido. Com muito esforço, ele o levantou cuidadosamente e o colocou sobre seu animal,
E então, ele começou a caminhar ao lado, passo a passo, sustentando o homem, carregando não só o peso físico, mas o peso da responsabilidade por uma vida que não era sua. A noite já caía, pintando o céu com tons de roxo e laranja, mas ele não parou. Ele continuou, guiado por uma luz que vinha de dentro. Quando finalmente chegaram a uma pequena e humilde hospedaria na beira da estrada, ele não apenas entregou o homem aos cuidados do dono do lugar. Ele ficou, passou a noite inteira ao lado do leito do ferido, cuidando dele e velando seu sono, ajudando a trocar os curativos e garantindo que sua febre baixasse. Apenas na manhã seguinte, depois de se certificar de que o homem estava estável e sobreviveria, ele se preparou para continuar sua jornada. Mas antes de partir, ele procurou o dono da hospedaria, tirou 2 moedas de prata de sua bolsa e disse: "Cuide bem dele. E se você gastar mais alguma coisa, quando eu voltar por este caminho, eu pagarei tudo a você." Esse era o coração daquele homem desprezado. Esse era o verdadeiro, o puro e incondicional amor ao próximo. A história terminou. Jesus então olhou diretamente nos olhos do mestre da lei, e em seguida, nos olhos de cada um de nós que estávamos ali, pendurados em suas palavras. Sua voz ressoou, calma, mas poderosa. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos salteadores? O mestre da lei, agora humilde, respondeu quase num sussurro, incapaz de pronunciar a palavra samaritano: "Aquele que teve misericórdia dele." Jesus então concluiu, com uma ordem que ecoa até hoje: "Vai, e faze o mesmo." Naquele dia, sob o céu da Galileia, eu entendi que o nosso próximo não é definido pela religião, pela nacionalidade, pela aparência ou pelo passado. O nosso próximo é todo aquele que encontramos caído no caminho da vida, todo aquele que precisa de nós, e o que nos torna verdadeiros discípulos. O que realmente importa aos olhos de Deus não é o quanto sabemos sobre a lei, mas o quanto amamos na prática. Obrigado por assistirem a esta história até o final. Se ela tocou seu coração, por favor deixe o seu like e compartilhe com alguém. E se você ainda não faz parte do nosso canal, inscreva-se para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Que a compaixão nos guie sempre. Até a próxima!